E daí, como é que você pode trazer, assim, eu acho que para a luz, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, algumas ações práticas relacionadas a essa parte de cultura, de aplicação de cultura? Cara, eu diria que tem muitas coisas assim que são simples, né? Até mencionei algumas coisas ali atrás dessa questão de construir escutativa. Cara, quais são os ritos ali de ouvir as pessoas? Tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Se conectar com as pessoas. Então, não é só mensurar os dados, não é só aplicar uma ferramenta, é você se conectar genuinamente com as pessoas. Porque a gente percebe isso. Quando a gente pertence, quando a gente faz parte, né, um organismo como um todo, ou uma microsociedade, que acaba sendo a cultura da empresa, é quando a gente sente que a gente faz a diferença. Poxa, eu estou sendo notado, estou sendo notada, eu estou aqui, alguém está preocupado comigo, eu me preocupo com as pessoas ao meu redor também. Então, é você olhar para esses elementos de cultura e falar assim, como que a gente vai praticar isso no dia a dia? A colaboração, por exemplo. Poxa, eu tenho que entender aqui que o meu trabalho ele é um pedaço de um todo. Então, como que eu olho para as partes que o meu trabalho se conecta e como que eu apoio as pessoas e como eu sou apoiado aqui? E feedback. Porque o feedback acaba sendo essa comunicação. Eu não acredito em feedback no sentido de feedback positivo, feedback negativo. Feedback é feedback. Feedback é presente. Se bem construído, se bem aplicado, Sim. né? Obviamente. E aí, ter esse lugar de escutativa e entender de fato como que eu posso melhorar. Como que eu também posso contribuir para essa melhora, inclusive de dar feedback para quem está atuando ali comigo, né? Seja liderança, seja colega. Então, assim, é nessa construção do dia a dia, de escutativa, trazer conteúdo também eu acho que é muito importante, porque eu vejo as empresas assim, muito, muito carentes assim, de conteúdo, de troca, de ambiente de troca mesmo. Então, investimento em educação. Eu acho muito importante. Eu acho não, né? É importante. Na minha visão, é muito importante. E acho que é principalmente isso. Na liderança, olhar para a liderança, para esses elos ali que estão se conectando, enfim. Eu acho que é... E aí depende muito de cada organismo, né? Eu estou tentando lembrar de alguns projetos aqui que são, aliás, cases de sucesso. E a gente, de uma maneira... A gente ia construindo esses ritos. Então, tem uma reunião de resultados. Né? Vamos falar dos resultados? Vamos falar daquilo que não deu certo? O que a gente aprendeu com aquilo que não deu certo? O que deu certo e como é que a gente mantém isso dando certo? Como Então, eu faço de novo, né? como que eu faço de novo? Como é que eu replico? E aí eu percebo que quando a empresa tem essa cultura, né, de troca, de abertura, de transparência também, porque indo também nessa linha de comunicação, as pessoas sentem muita falta, principalmente agora nesse ambiente, aí eu vou falar mais do público que eu me conecto, né, que são as startups, as empresas médias. A gente vive uma era difícil de investimento, né? Então, Sim. a gente está na era dos camelos aí. Então, enxugou muito essa parte de investimento e as pessoas estão ficando muito inseguras de falar, como é que a empresa tá? Como que estão os resultados? Para onde a empresa está indo? Porque cada vez que uma empresa passa por um layoff, e infelizmente muitas passaram, você traz uma perturbação para todo um ecossistema, porque uma pessoa representa uma família ali, é um ecossistema que ela está inserido. Então, tem uma responsabilidade muito forte nisso. Então, como é que a gente se conecta e traz essa transparência para as pessoas? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas, assim, trazendo para o dia a dia como que a cultura e os valores se conectam com aquilo que você entende que é a sua essência. E eu preciso voltar, assim, nessa parte do feedback, porque eu me lembrei, assim, né? Você falou de escutativa e eu tenho um rito pessoal de tirar algumas horas da minha semana para, de fato, fazer escutas ativas com algumas pessoas. Então, não tem a ver com trabalho, mas tem a ver com um desenvolvimento que eu trago para minha vida. E a gente, coletivamente, dentro desse grupo de pessoas, entendeu que isso faz diferença na nossa vida diária quando a gente vai se relacionar com os outros, porque a gente tem espaço para falar com uma escuta atenta. E é muito curioso, porque dentro de uma dessas escutas a gente estava falando exatamente de feedback. E aí a pergunta eu acho que tem um entendimento talvez um pouco restrito do que é feedback. E aí dentro da escuta, você tá falando, nossa, mas eu perguntei para a pessoa, você deu feedback? Não, eu dei feedback várias vezes. Tá, mas o que você falou para a pessoa? Não, eu falei que ela não estava entregando o que precisava entregar. E aí você fala,
pera, isso não é um feedback, assim, né? E o que tá na sua cabeça? O que você esperava que a pessoa entregasse? Como você esperava que a pessoa se comportasse em determinada situação? Porque se você faz uma coisa muito ampla e você fala, mas não tá bom por que não tá bom? Né? Então, é muito curioso, porque isso me lembrou, porque muitas vezes as pessoas vão falar, não, mas eu dei feedback. Eu Aí acho que... você vai explorar e você vai entender, tá, deu feedback como, né? O que você... Objetivamente, como é que você trouxe isso de uma forma clara para a pessoa do outro lado entender? E você checou se essa pessoa entendeu de fato o que você estava querendo falar? Ou essa pessoa entendeu uma outra coisa, né? Fica aí até a observação que a gente falou sobre implantar sistema, tecnologia. O ciclo do feedback é outra coisa que me aterroriza todos os dias. Porque quando você contrata uma ferramenta e implanta um ciclo de feedback, não é para você ficar quieto 3 meses, porque dali a 3 meses tem uma etapazinha lá na ferramenta, não, gente. Calma aí. O ciclo do feedback é o que acontece entre um dia e outro, não é um no começo e outro no final. E é uma construção, né? Porque eu acho que também, ao mesmo tempo, fica aquela coisa meio... então agora eu vou marcar uma reunião para dar um feedback. Exatamente. E é isso que você falou, né? O feedback, muitas vezes, ele pode acontecer de uma forma muito mais orgânica. Você tá numa reunião e você falou, gente, isso aqui deu certo. Vamos pensar sobre o que deu certo e como a gente pode fazer isso dar certo de novo. E olha, a gente percebeu que isso aqui não deu certo. Vamos olhar e entender como a gente não faz isso de novo. Quais são os sinais que estão indicando pra gente que a gente tá seguindo esse caminho que não deu certo. E aí eu acho que a gente conecta, inclusive, com uma parte que é muito mais voltada para a gestão do conhecimento, assim, né? Sim. De uma forma muito simples, não precisa ser um negócio, né, fancy, né, muito, muito elaborado. Mas, assim, a gestão do conhecimento começa por aí, né? Como é que eu replico aquilo que eu quero fazer? Como é que eu cuido para não errar de novo? E o feedback não precisa ser essa coisa meio pesada, tipo, ai, meu Deus, agora eu tenho uma reunião com o meu chefe, ele vai me dar um feedback. Né? Não, como eu torno isso orgânico dentro do dia a dia, né? E relações genuínas, né? Porque você falou agora, eu lembrei também de uns cases que eu acho que vai clarear um pouquinho essa parte do dia a dia, né? Inclusive em situações difíceis, porque a cultura também é isso, né? Como que a empresa se comporta em situações difíceis. Perfeito. E aí uma coisa que a gente percebe muito das relações difíceis é quando uma relação termina, né? Porque às vezes tem isso também, né? Ela se mostrava de um jeito, aí a relação termina, tem um comportamento totalmente distinto ali, pode ser da empresa, pode ser da pessoa que está saindo, aí tem questões de forma, mas falando da relação em si, trazer um case aqui de uma empresa que infelizmente teve que fazer um processo de enxugar ali, porque ela estava indo para um movimento e infelizmente a estratégia teve que ser mudada, né? Não posso trazer detalhes a respeito disso, mas aí falando da forma, eu tinha acabado de chegar na empresa, a gente tinha que demitir em torno de 40, 50 pessoas em 2 meses. E aí eu não conhecia ainda essa empresa, os ritos, enfim, eu fui contratada para fazer essa reestruturação, que é construção do zero e reconstrução também de RH, né? E aí eu chamei a pessoa da liderança ali que ia demitir uma galera. E aí quando ela foi demitir, aí muito rapidinho aqui, né? Eu chamei essa pessoa da liderança e falei assim, olha, cara, beleza, você vai demitir essa pessoa aqui, finge que ela sou eu, me demite. Ele virou assim e falou assim, então, a gente tá te demitindo por performance, que não sei o quê, você não entregou e nananã. E aí eu comecei a questionar como se fosse a pessoa, né? Talvez a pessoa não questionaria, né? Mas eu falei, tá, mas qual era o nosso acordo? O que eu deixei de entregar que você esperava que eu entregasse? Ele, mas aí você também me ferra. Coloca um pi, né? Mas você me ferra, né? Aí você me ferra, né? Como é que... Aí eu falei, mas é isso, cara. Você precisa pensar sobre isso. Por que você tá demitindo de fato? Agora, falando aqui pra mim, né? Entre nós aqui. Cara, não é desempenho, é resultado financeiro, que a empresa, estratégia. Cara, mas então comunica isso. Porque é isso, seja honesto. Exatamente. Então, assim, quando você tem relações genuínas e você se permite colocar num lugar de vulnerabilidade, você também dá essa possibilidade. Porque imagina a pessoa sair de lá com a autoestima destruída. Exatamente, era isso que eu tava pensando. Eu falei, pera, olha o cenário de uma pessoa falar, olha, a gente sente muito, mas tem uma questão financeira pra gente, a gente não vai conseguir continuar, a gente teve que fazer uma decisão difícil e faz parte do negócio fazer decisão difícil. E outra você não performa bem. E aí a pessoa fica com aquela coisa assim,
isso não tá fazendo sentido dentro de toda a história que tem na minha cabeça. E a pessoa sai num processo completamente diferente emocional de ficar se questionando. Então, assim, né, é pensar pela perspectiva do outro. E o que a também. gente fez? Falando de ação, perdão, Edu. Mas aí o que a gente fez? A gente deu apoio para essas pessoas. Então, além de trazer a transparência, é assim, cara, a gente vai te apoiar, a gente vai te dar mentoria de carreira, a gente vai ajudar você a se posicionar profissionalmente, a gente vai te indicar para outros projetos. E aí, a grande maioria dessas pessoas se recolocou. E aí, como é que fica a marca? Como é que termina essa relação? Sim. E certamente são pessoas que, se alguém chegar para falar que vai ser contratado por essa empresa, falar, pode ir, que tá tudo bem. Tipo, o meu relacionamento foi bom, né? Foi bom. Eu acho que até pra pessoa que lidar bem com isso ainda é complicado, porque se você sai numa demissão injusta, que não é a história que a realidade conta, primeiro você deixa uma mensagem ruim pra quem ficou, porque você literalmente mentiu, e quem continuou lá sabe que você mentiu, então a mensagem que você passou pra sua cultura é: aceitamos mentiras. Aceitamos incoerências. Exatamente. E o cara que saiu, ele poderia ser seu cliente, ainda que não pudesse. Ele pode conhecer alguém que seja, ele pode conhecer alguém que vai trabalhar lá. Você deixa uma mensagem ruim para quem ficou, deixa uma mensagem ruim para o mercado, a troco de não tomar uma atitude difícil, que é contar alguma coisa. Vale a pena? Eu acho que não. Já fica a dica, né? Feedback, acompanhamento... Ter mapeado a experiência do colaborador ali, inclusive quando ele sai, ou ela sai. Perfeito. Essa pessoa...